Imagine herdar uma propriedade de um parente distante. Uma mansão antiga, cheia de mistérios e segredos enterrados nas sombras do passado. Mas e se, ao chegar lá, você descobrisse que essa herança vem com um preço? E se você fosse marcado para carregar o peso de um legado muito mais sombrio do que poderia imaginar? Hoje você vai acompanhar a jornada de um homem que, ao herdar uma mansão de um tio excêntrico, começa a desvendar segredos sobre sua própria linhagem. Mas o que ele não sabe é que o destino de sua família já foi selado e o preço da herança não é apenas financeiro, mas psicológico e sobrenatural. Será que ele conseguirá escapar das garras de uma maldição de séculos? Ou será consumido pelo legado sombrio do sangue que corre em suas veias? Prepare-se para enfrentar o desconhecido, porque a última herança não é apenas uma história de mistério, mas de um destino inevitável. Carlos sempre soubera que sua família tinha um passado peculiar, mas nunca imaginou que seria escolhido para carregar o peso de uma herança tão imensa. A notícia de que havia herdado a mansão de seu tio-avô distante chegou de forma inesperada. O tio-avô, um homem excêntrico e recluso, havia falecido sem deixar muitos rastros, mas uma grande propriedade foi deixada para Carlos, que até então não sabia quase nada sobre ela. A primeira reação de Carlos foi de incredulidade. Ele mal conhecia o tio, que parecia ser uma figura quase mitológica em sua família, alguém que falavam muito pouco sobre. No entanto, agora ele se via diante de uma oportunidade única, mas ao mesmo tempo algo o incomodava. Ele não sabia bem o que esperar de uma herança tão misteriosa. O advogado explicou que o tio-avô havia sido um homem excêntrico, apaixonado por história e por colecionar relíquias antigas. Segundo o advogado, a mansão estava repleta de móveis antigos, livros raros e outros itens de valor. Mas havia um aspecto muito peculiar na propriedade. Ela estava localizada em um terreno isolado, afastado de qualquer cidade ou vilarejo. Não havia comunicação com a cidade próxima e a casa, embora grande e imponente, estava praticamente abandonada há décadas. Quando Carlos decidiu visitar a mansão pela primeira vez, o ambiente ao redor começou a criar uma sensação de desconforto. A estrada que levava até a propriedade era estreita e mal cuidada, rodeada por árvores altas e densas. À medida que o carro avançava, o som dos pneus quebrando o silêncio da estrada deserta parecia amplificar o sentimento de isolamento. Tudo ao redor parecia distante e esquecido, como se a civilização estivesse a anos-luz de distância. Quando finalmente avistou a mansão, Carlos ficou surpreso com a imponência da construção. Ela era gigantesca, de um estilo arquitetônico antiquado, com torres e janelas que pareciam observá-lo, como se ele fosse o intruso naquele ambiente. A casa tinha um aspecto de grandeza, mas ao mesmo tempo estava muito deteriorada, como se o tempo tivesse passado por ela de forma implacável. As paredes de pedra estavam cobertas por musgo e a porta de entrada, feita de madeira escura, estava entreaberta, como se estivesse esperando por ele. Carlos estacionou o carro à frente da casa e ficou alguns segundos observando a imensidão da propriedade. O portão de ferro estava enferrujado, com alguns detalhes visíveis de desgaste. Quando ele finalmente o empurrou, o som de rangido ecoou, reforçando a sensação de que o local não era visitado há muitos anos. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele cruzava a entrada. A mansão estava envolta por um grande terreno, com gramados descuidada e densamente cobertos de ervas daninhas. O jardim estava abandonado, e Carlos sentiu que a casa, apesar de sua grandiosidade, parecia preservada pela solidão. A ausência de movimento em torno da propriedade criava uma sensação de pesar que se intensificava a cada passo. O ambiente estava frio, e Carlos já começava a se questionar sobre o que o tio-avô poderia ter feito em um lugar tão isolado. Ele subiu as escadas da varanda, sentindo a pressão aumentar enquanto observava a casa mais de perto. As janelas quebradas deixavam a vista para dentro da mansão ainda mais sombria, com uma cortina de poeira e tempo. Ele parou um momento antes de tocar a maçaneta da porta.
sentindo a gravidade do que estava prestes a fazer. Era difícil não sentir que estava prestes a abrir uma porta para algo que ele não entenderia completamente. Ao adentrar a mansão, Carlos imediatamente se deparou com o cheiro de mofo e decadência. O hall de entrada era grandioso, com o piso de madeira escura e lustres antigos que pareciam ter sido abandonados no lugar. As tapeçarias que adornavam as paredes estavam em estado de deterioração, e a luz fraca que penetrava pelas janelas quebradas parecia se espalhar de forma disforme pelo ambiente. Carlos se perguntou se aquilo era realmente o lar de um homem, ou se ele estava prestes a descobrir algo mais sombrio. Com os passos ecoando no corredor vazio, Carlos tentou se ajustar à sensação de desconforto que estava crescendo nele. Ele começou a andar pela casa, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. À medida que ele passava pelos móveis cobertos, a sensação de que algo estava errado ficava mais forte. Mas ele tentava se manter racional, pensando que a casa era velha, certamente cheia de poeira e sujeira. No entanto, havia algo em seu interior que o fazia se sentir observado. A cada sala que ele explorava, mais ele percebia que a mansão não era apenas velha. Ela estava imersa em um tipo de presença esquecida, como se o tempo tivesse congelado ali. Ele encontrou uma grande sala de estar que estava vazia, exceto por móveis grandes e pesados cobertos por lençóis. A sala parecia abandonada há muito, com uma sensação de que ninguém havia tocado nela por anos. As paredes estavam adornadas com retratos antigos de uma família desconhecida, cujos olhos pareciam seguir Carlos enquanto ele andava de um lado para o outro. Finalmente, ao caminhar mais profundamente pela mansão, Carlos encontrou uma porta de madeira que estava ligeiramente entreaberta. Ele empurrou a porta com cuidado, revelando uma escada que descia para o porão. O ar estava ainda mais pesado ali, e um calafrio percorreu sua espinha enquanto ele hesitava. Algo dentro de Carlos o chamava para aquele lugar, mas ele não sabia o quê. No entanto, um impulso o fez seguir em frente, sabendo que ali poderia estar a chave para entender tudo o que seu tio-avô havia deixado para trás. Antes de descer, ele se deparou com uma mesa antiga, onde repousava uma caixa de madeira, com símbolos estranhos gravados nela. Quando ele a abriu, encontrou dentro uma coleção de cartas e diários, escritos com uma caligrafia que parecia apressada. As palavras falavam de um pacto ancestral, de um segredo mantido por gerações e de um destino inevitável que estava entrelaçado com sua própria linhagem. Carlos fechou a caixa, sentindo o peso daquelas palavras em sua mente. Ele não sabia ainda o que aquilo significava, mas algo dentro dele dizia que ele não estava mais sozinho na casa. Algo na mansão começava a se mover, e ele não sabia se estava preparado para enfrentar o que estava por vir. Após o que parecia ser uma noite tranquila, Carlos não conseguia dormir. A mansão estava imersa em um silêncio tão denso que parecia que a própria casa respirava com ele. A sensação de estar sendo observado, que antes era apenas uma impressão vaga, agora estava tomando conta de cada canto de seu corpo. O ar gelado, as portas que se fechavam sozinhas, as sombras que pareciam mover-se sozinhas, tudo isso estava começando a torná-lo cada vez mais ansioso. Mas o mais perturbador era o diário que ele havia encontrado mais cedo, escondido entre os papéis e cartas antigas. Ele havia lido um trecho rapidamente, sem realmente compreender sua importância. Agora, no entanto, com a casa quieta e a luz da madrugada penetrando pela janela quebrada, ele sabia que precisava entender mais sobre o que estava acontecendo. O que o tio-avô havia deixado ali não era apenas uma herança de bens materiais. Havia algo muito mais profundo, e Carlos estava começando a perceber que ele era uma peça fundamental em um jogo muito maior. Ele se sentou à mesa, o diário à sua frente, com as mãos tremendo levemente. Cada palavra parecia mais misteriosa do que a anterior. O diário falava de uma antiga maldição que passava de geração para geração, relacionada ao sangue de sua família. Ao longo das páginas amareladas, o tio-avô descrevia visões e experiências sobrenaturais que ele mesmo havia vivido. Os relatos eram claros, mas a escrita parecia aterrada, como se ele soubesse que sua família nunca seria capaz de se livrar de algo tão poderoso. O pacto foi feito por nossos ancestrais,
o tio-avô escrevera, em troca de poder, riquezas e longevidade. Mas o preço foi alto. Cada geração da nossa linhagem deve pagar com o sofrimento de seus descendentes. A maldição jamais será quebrada. Não há saída. Carlos engoliu em seco. Ele havia ouvido falar de maldições familiares antes, mas isso parecia diferente. Era mais do que apenas um conto de velhas lendas. A história estava escrita ali, nas páginas do diário. E ele estava conectado com ela de uma maneira que não podia explicar. Algo em seu interior dizia que ele deveria continuar lendo, que precisava descobrir a verdade, mas um medo inexplicável o impedia de avançar. A sensação de estar sendo observado aumentou, e Carlos olhou para os lados da sala. O ambiente estava frio demais, a ponto de ele ver sua própria respiração se condensar no ar. Mas o que realmente o desconcertava era o fato de que ele não estava mais sozinho. Ele podia sentir presenças ao seu redor, como se o próprio passado estivesse olhando para ele. As figuras que antes pareciam simples sombras nas paredes, agora estavam mais definidas, mais concretas. Ele se levantou abruptamente da mesa e, ao virar-se para a janela, viu uma sombra escura passando rapidamente pela parede da sala. Carlos respirou fundo e, em um impulso, correu até a janela. Ele se aproximou da vidraça quebrada e olhou para fora. No entanto, o que ele viu o paralisou. Não havia nada lá. A rua estava vazia, mas ainda assim, algo estava errado. O que ele sentiu ali não era uma simples ilusão. Era algo real. Algo que estava esperando por ele, mas que não podia ser visto à simples vista. Ele voltou para a mesa e começou a ler mais profundamente. Em outro trecho, o tio-avô mencionava um ritual que deveria ser realizado para tentar romper a maldição. Mas ele também escreveu sobre as consequências de tal ação. A chave para quebrar a maldição está no sangue, mas há um preço. A linhagem nunca poderá se livrar de seu fardo. Se alguém tentar destruir o pacto, será consumido por ele. Carlos sentiu uma sensação de náusea ao ler essas palavras. Ele sabia que não poderia voltar atrás. A partir daquele momento, ele estava presa à história da sua família, e a decisão de enfrentar a maldição era inevitável. Ele precisava entender mais sobre o ritual. Precisava saber como seu tio-avô havia tentado combater isso. Ao continuar lendo, ele encontrou uma referência a um sacrifício que deveria ser feito em uma data específica. Mas o texto estava embaralhado, como se estivesse tentando ocultar algo. Carlos não podia entender totalmente, mas uma coisa era certa. O ritual tinha conexões profundas com o sangue, com o próprio legado de sua família. A casa ao redor de Carlos parecia cada vez mais estranha. As portas rangiam com o vento, e ele sentia como se o próprio lugar estivesse vivo, reagindo ao que ele estava descobrindo. Ele sabia que precisava seguir em frente, mas a cada página que virava, o peso da maldição parecia aumentar. Ao se afastar da mesa e olhar para os retratos antigos na parede, uma sensação estranha o invadiu. As figuras nas pinturas pareciam ganhar vida, observando-o de maneira inquietante. O retrato do tio-avô parecia agora mais intenso, com os olhos da pintura seguindo-o com um olhar acusador. Carlos se virou rapidamente, tentando afastar o medo, mas ele sabia que algo estava acontecendo. Algo estava se aproximando dele. As visões começaram a surgir. Flashes rápidos de figuras desconhecidas, de rostos de familiares antigos, de momentos que ele nunca havia vivido. Mas, apesar disso, ele sabia que aquilo não era uma alucinação. Era algo real que ele estava despertando. Carlos não pôde mais ignorar. Ele estava profundamente mergulhado na história de sua família, e agora não havia mais escapatória. O passado estava se revelando de forma incontrolável. Aquela casa era apenas o começo, e a maldição estava se despertando novamente. Carlos sentiu a pressão aumentar a cada passo que dava. O diário em suas mãos não parecia mais apenas um documento antigo. Ele era a chave para tudo o que estava acontecendo. As páginas manchadas e o texto distorcido começaram a fazer sentido, mas, à medida que ele descobria mais, o medo só crescia. Ele sabia que a maldição da sua família não era uma história comum de mitos e lendas. Era real. E ele era agora uma parte ativa desse destino.
O porão estava mais frio do que ele imaginava. O ar parecia mais denso, quase como se o próprio ambiente estivesse reagindo ao que ele estava prestes a fazer. Quando a porta de ferro se fechou atrás dele, um calafrio percorreu sua espinha. Ele sabia que estava isolado, que não haveria escapatória. O ritual precisava ser cumprido, mas o medo do desfecho ainda o consumia. A mansão parecia viva à sua volta, com eco e sombras que se moviam nas paredes. Carlos já não podia mais confiar na sua própria percepção. As figuras do passado começaram a se manifestar em sua mente, cada vez mais intensas. Ele sentia que algo estava ali, observando-o, esperando que ele cometesse o erro fatal. O sacrifício era necessário, mas o que ele não sabia era que a maldição tinha a capacidade de corromper até o mais puro dos corações. Carlos sentia que, ao realizar o ritual, ele perderia parte de si mesmo. E isso o aterrorizava mais do que qualquer entidade sobrenatural. Ele caminhou até o centro da sala, onde a pedra rúnica estava disposta. O espaço ao seu redor estava em silêncio absoluto, e por um momento, ele teve a impressão de que a própria casa o estava observando, esperando que ele cometesse o erro fatal de se render ao destino. O tempo parecia parar. O medo e a ansiedade o dominavam, mas ele sabia que não havia mais retorno. A única chance de libertar sua linhagem e a si mesmo era quebrar o ciclo da maldição. Ele olhou para o diário novamente. As palavras escritas de forma frenética por seu tio-avô estavam lá, claras como nunca. O diário dizia que, para o ritual ser completo, ele precisaria dar sangue. Mas não qualquer sangue. O sangue da linhagem de sua família, derramado de forma voluntária, seria o único meio de completar o feitiço. Era um preço alto, mas Carlos já sabia que ele não teria outra escolha. A decisão de realizar o ritual já estava tomada, mas o medo de perder o controle o consumia. Carlos se aproximou da pedra rúnica, que parecia brilhar fraco, como se estivesse aguardando sua ação. Ele sentiu o sangue pulsando em suas veias, a pressão aumentando, como se ele estivesse prestes a ser consumido por algo além da compreensão. Ele pegou um facalho que estava na mesa ao lado e cortou o dedo. A dor foi imediata, mas insignificante perto do que ele estava prestes a enfrentar. Quando o sangue começou a cair sobre a pedra, a reação foi imediata. A casa tremeu, uma vibração estranha percorreu as paredes, e a luz ao redor da pedra começou a brilhar, primeiro fraca, depois intensa, quase ofuscante. Carlos sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Ele teve que se segurar na pedra para não ser arrastado. Foi quando as sombras começaram a tomar forma. Elas surgiram das paredes, figuras desfiguradas com olhos vazios e bocas abertas em gritos silenciosos. O ar ao seu redor se tornou pesado e opressor, e Carlos quase não conseguiu respirar. As figuras que ele via no corredor, aquelas sombras que ele imaginava serem frutos de sua mente, agora estavam vivas, se aproximando dele com passos lentos, mas inevitáveis. Ele podia ouvir os sussurros em sua mente, as vozes de seus antepassados, falando em uma língua que ele não entendia. Cada palavra parecia cortá-lo mais profundamente, como se ele estivesse sendo despojado de algo que ele nunca soubera que possuía. Carlos tentou recuar, mas as sombras estavam mais perto. Ele sabia que não havia mais tempo para hesitar. As palavras do diário ecoavam em sua mente. A linhagem está marcada. O sacrifício deve ser feito. Ele já sabia que, ao completar o ritual, ele destruiria a maldição. Mas a que custo? O medo de perder sua humanidade começou a dominar sua mente. E se a maldição se apoderasse dele? E se ele fosse consumido por ela, assim como todos os outros de sua família? Foi quando a luz da pedra rúnica se intensificou de maneira cegante. As sombras começaram a se dissipar, como se estivessem sendo expulsas pela luz que emanava da pedra. O efeito era imediato e devastador, e por um momento, Carlos sentiu que sua alma estava sendo arrancada. Ele caiu de joelhos, sentindo que tudo estava se quebrando dentro de si. O peso do ritual, a sensação de estar sacrificando algo mais que seu sangue, era avassalador. No entanto, uma força invisível o ergueu.
As sombras desapareceram e o ar na sala ficou mais leve. A pressão no peito de Carlos se dissipou e ele começou a respirar novamente. As figuras em sua mente se apagaram e ele sentiu uma sensação de libertação, mas também de vazio. O ritual havia sido cumprido, mas Carlos sabia que o preço não era apenas físico. O que ele sentia agora era uma conexão profunda com a maldição, como se a linhagem estivesse em sintonia com ele e algo inalterável havia sido rompido. Ele se levantou, ofegante, e olhou ao redor. A mansão parecia em paz, mas ele sabia que isso não significava que a batalha estava vencida. A maldição havia sido quebrada, mas não sem deixar suas marcas. A mansão estava mais silenciosa, mas Carlos ainda carregava o peso da decisão que tomara. Ele se afastou da pedra, sentindo que o ritual, embora completo, o deixara transformado. Ele havia derrotado a maldição, mas algo dentro dele sabia que o legado da família não poderia ser completamente apagado. Carlos estava de pé, exausto, no centro da sala onde havia realizado o ritual. O silêncio agora parecia mais profundo, quase como se a casa tivesse finalmente respirado com alívio. As sombras que o haviam perseguido desapareceram, mas o peso da decisão que acabara de tomar ainda o envolvia. Ele olhou ao redor, observando a mansão, agora mais quieta, mais em paz do que antes. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele o dizia que a batalha ainda não estava completa. Ele caminhou lentamente pela casa, seus passos ecoando nas paredes vazias. Tudo parecia mais leve, mas Carlos sentia que ele mesmo havia mudado. A maldição da família havia sido quebrada, mas o que ele havia perdido no processo? O ritual não era apenas sobre romper um ciclo, mas sobre mudar algo profundamente dentro de sua linhagem. Ele sabia que havia quebrado um laço, mas também havia forjado outro. O preço ele não podia ignorar. Cada decisão que tomara, cada sacrifício, havia deixado uma marca não apenas na casa, mas em si mesmo. Ao descer as escadas para o porão, onde tudo havia começado, Carlos se deparou com a caixa que o tio-avô havia deixado. Ele a havia deixado de lado no momento de maior tensão, mas agora, olhando para ela novamente, parecia que a caixa guardava algo mais. Ele abriu a tampa, revelando velhas cartas e diários, mas o que o chamou mais a atenção foi um último bilhete, escrito apressadamente, quase ilegível. O tio-avô, antes de morrer, havia escrito algo como um aviso: o sacrifício foi feito, mas o mal nunca deixará de nos acompanhar. A linhagem está marcada, e enquanto o sangue correr nas veias, sempre haverá algo de nós perdido. Não há como apagar o que foi feito, apenas viver com o que nos resta. Carlos segurou o bilhete com força, absorvendo aquelas palavras. Elas não eram um alívio como ele esperava, mas uma constatação do preço de sua ação. A maldição havia sido quebrada, mas o legado de sua família, marcado pelo pacto ancestral, ainda permanecia com ele de alguma forma. Ele não poderia voltar atrás. O ritual tinha feito o que precisava ser feito, mas ele sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre. De volta ao salão principal, ele se dirigiu até os retratos que adornavam as paredes. Olhou para os olhos de seus antepassados, cujos rostos sempre pareceram indiferentes antes. Agora, parecia que eles o observavam de maneira diferente. O que ele fizera não apenas havia rompido a maldição, mas também o conectara mais profundamente ao destino de sua linhagem. Carlos era agora parte da história de sua família, um elo quebrado e refeito, uma continuidade do que seus antepassados haviam começado. Ele sentiu a solidão invadi-lo. A mansão, embora agora mais tranquila, ainda tinha algo de pesado. O silêncio, antes desconcertante, agora parecia acolhedor. Mas Carlos sabia que, ao concluir aquele ritual, ele havia aberto algo muito maior do que ele poderia compreender. Ele sabia que havia vencido a maldição, mas o preço a pagar agora era mais difícil de digerir. O legado da família nunca poderia ser apagado completamente. Ao sair da mansão, Carlos olhou para trás para a casa que ele agora possuía, mas que não sentia seu lar. Era mais do que uma herança material. Era uma parte dele, uma parte que ele não sabia se estava pronto para carregar. O que ele havia feito não havia apenas libertado a casa da maldição,
mas também o libertado de algo muito mais complexo, uma história de dor, arrependimento e, ao mesmo tempo, coragem. Ele sabia que não poderia deixar a maldição voltar, mas a verdade era que a maldição nunca foi apenas sobre magia ou feitiços. Ela era sobre o peso de carregar o passado e as decisões feitas em nome da família. E enquanto ele começava a andar para longe, sentiu um alívio parcial, mas também um vazio. Afinal, como ele agora poderia viver com a verdade de que, mesmo após quebrar a maldição, o que restava era o legado de sua linhagem e a sombra do passado que sempre o seguiria? Carlos finalmente entendeu. O legado de uma família não é apenas sobre o que é deixado para trás, mas sobre o que os descendentes fazem com aquilo que herdaram. E agora queremos ouvir de você. Já enfrentou algo inexplicável ou tem alguma história de maldição em sua família? Compartilhe nos comentários e nos conte sua experiência. Se você gostou desse vídeo e quer mais histórias como essa, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum mistério e nenhum relato sobrenatural. A maldição pode ter sido quebrada, mas o mistério continua. Nos vemos no próximo vídeo.